Então, vamos para a nossa atividade de ciências. Abra o livro de vocês na página 67. Nós vamos aprender hoje as partes dos vegetais, certo? A gente já aprendeu que são os vegetais e hoje a gente vai aprender as partes deles, certo? Primeiro, temos aí a imagem de um vegetal e vamos começar de baixo para cima, né? A gente está vendo aí as raízes, né? Para que a raiz serve no vegetal? A raiz, ela serve para fixar, para grudar a planta no chão, né? No solo. E também ela serve para retirar a água e os sais minerais do solo para que a planta produza o seu alimento, que é assim que funciona, né? Ela retira a água e os sais minerais da terra e junto com o calor do sol, ela produz o seu próprio alimento. E existem também algumas raízes que servem de alimentos para nós, como por exemplo batata doce, aipim, cenoura, nabo, são exemplos de raízes que nós utilizamos na nossa alimentação. Depois vem o caule. O caule é o tronco, porque tem algumas plantas que é pequeno, né? O caule, já tem uns que é mais grosso, aí chama de tronco. Mas para que serve? É ele que sustenta as folhas e distribui a água, os sais minerais e o alimento para as outras partes da planta. Existem troncos também que a gente utiliza na nossa alimentação, por exemplo, a cebola, a cana-de-açúcar, gengibre, são exemplos de caules que servem de alimento para nós. Outra parte também dos vegetais é o fruto. O fruto é a parte que a gente mais utiliza, né? Os frutos, eles protegem as sementes. As sementes, elas se desenvolvem dentro, né, dali do fruto e por meio dela consegue se gerar uma nova planta por meio da semente. Existem alguns frutos que não possuem semente, como a banana. Outros têm apenas uma semente, né, bem grande, que a gente chama de caroço, né, como o abacate. E já outras têm várias sementes, como a melancia, o melão. São exemplos de frutas que têm várias sementes, né? E o fruto, né? O fruto, a semente ela é importante, como a gente já falou, porque ela dá origem a uma nova planta, né? Por meio da semente. A gente vai aprender mais pra frente como é que se reproduz a planta que não tem semente, né? Como é que faz, como é o caso da bananeira. A gente vai aprender mais na frente o modo de reprodução das plantas. Outra parte da planta é a flor. E a flor serve para quê? A flor, ela é importante para a reprodução das plantas. É a parte dela que nascem os frutos e a semente, né? Então, primeiro vem a flor e depois vem o fruto, não é isso? E, por último, as folhas. Qual é a utilidade das folhas? As folhas são responsáveis por produzir o alimento e a respiração dos vegetais. É por meio das folhas que elas respiram. E tem folhas também de plantas que servem de alimentos para nós, como por exemplo, alface, rúcula, agrião, couve, são exemplos de folhas que a gente usa na nossa alimentação. Então, os vegetais são muito importantes para a nossa sobrevivência. No próximo vídeo eu vou explicar a atividade.